eu estar aqui apresentando esse workshop não quer dizer que eu seja melhor que nenhum de vocês aqui, sabe? Eu tive que fazer algumas escolhas na minha vida, então eu fui trabalhar antes de entrar para a faculdade e, de acordo com as oportunidades que eu tive, eu procurei aprender o máximo que eu conseguisse nas empresas que eu trabalhei, e depois eu decidi fazer design porque eu vi que era realmente o que eu queria, né? Então eu já tinha um conhecimento técnico, me faltava um embasamento teórico, uma metodologia para eu aplicar nos meus trabalhos, né? Então, acho que assim, vocês o pessoal do primeiro semestre, ou até o pessoal que já está no semestre mais avançado aí, quem tiver a oportunidade sei lá, trabalhar, estagiar, acho que isso daí é bem bacana, porque quando eu vou fazer um trabalho, tanto da faculdade ou não, todo esse conhecimento que eu já tenho me ajuda, né? Então, quando eu penso em alguma coisa, acho que eu já consigo visualizar o material pronto e tal, então adianta um grande lado para mim isso aí. Bom, esse primeiro slide, assim, ele conta um pouco da história da serigrafia, né? É um processo permeográfico. O que seria isso? Não é uma impressão direta, né? Que nem é nas nossas impressoras de casa. Então, você tem um desenho, você tem que gravar uma matriz, e dessa matriz você passar para o seu substrato, né? Seja ele papel, tecido ou qualquer outro, né? Estudos aí, alguns historiadores descobriram que a serigrafia existe desde a China antiga, né? 1639, por aí. E ela só foi chegar na Europa, assim, como um processo industrial no final do século XIX. Antigamente, as telas de serigrafia, que é uma tela parecida com uma tela dessa, eram feitas com fios de cabelo. E com a evolução do processo, né, eles trocaram esses fios de seda e fios de cabelo para um tecido de nylon ou poliéster. Eu vou passar para vocês aí, vocês vão dando uma olhada, Bom, aqui são as principais características da serigrafia, né? No Brasil, ela teve início na década de 70 como um processo industrial mesmo, assim, em larga escala, né? Cada cor é impressa separadamente, utilizando a sua tela correspondente, né? Se você tem um desenho, essa sacola da Bambam calçados aqui, dá pra ver que ela tem duas cores, o preto e o amarelo. Então, uma tela vai ser gravado o amarelo e outra tela vai ser gravado o preto. Uma é impressa de cada vez. As telas, né, elas são gravadas através de um processo fotoquímico. O que seria isso? Vocês puderam observar aí que a tela ela tem essa cor rosa, né? Na verdade, a tela é o branco, o desenho que está aí. Esse rosa é um produto que é chamado de emulsão. Ela é preparada, aplicada na tela, depois ela vai secar, vai para uma secagem, depois, retirado do seu desenho, você separa as cores, gera um fotolito. O fotolito é um material desse daqui. Ele é preto porque ele vai ser colado na tela e vai ser levado para uma mesa de luz, que é como como eu posso dizer aqui para vocês, vai ser feito um processo químico, né? Essa luz ela vai queimar, na gíria da serigrafia, né? Vai queimar a emulsão, e aonde é preto a luz não passa. Aí quando a gente for revelar, a gente joga uma água na tela, onde a luz não passou, a emulsão sai, e é o nosso desenho. E onde a luz pegou, queimou, endureceu e a água não consegue tirar. Só para vocês aí também darem uma olhada no isso. É um processo que ele é utilizado assim para pequenas e médias tiragens, né? Quando você começa a falar numa escala assim muito grande, é um processo que pode não compensar muito. No caso da produção gráfica, né? Uma característica importante também da serigrafia é que ela te possibilita assim, você imprimir diversos tipos de materiais, plástico, vidro, cerâmica, madeira, metal, e também ela te possibilita assim, texturas e relevos, né? Coisa que a impressão digital, até hoje o pessoal ainda não conseguiu fazer, né? Eles imprimem, a definição sai muito boa, dependendo do desenho, até melhor que a serigrafia, mas essa questão de texturas, relevo, a impressão digital não chegou nesse nível ainda, né? E também assim, é um processo relativamente barato, assim, se você tem um conhecimento, for querer fazer,
para, dependendo do que você quiser, na sua casa, assim, você não precisa de um investimento muito grande para estar começando, né? Claro, se seu negócio crescer e você precisar de um negócio, uma escala maior, mais industrial, assim, você vai precisar de maquinário específico, que eu tenho uns exemplos aí que eu mostro mais na frente. Bom, não tem como eu falar de serigrafia sem citar um pouco da produção gráfica, né? Na produção gráfica existem dois sistemas de cores, que é o sistema RGB e o sistema CMYK. O RGB, ele é o red, o green e o blue, vermelho, verde e azul. Ele é encontrado nas nossas telas, né? Monitor do computador, TV, tela do celular. Ela é a cor luz, né? E a sua resultante é o branco. Já o CMYK, ele é um sistema de cor que ele é próprio para impressão gráfica, né? Como eu já disse, cada cor é impressa separadamente. No caso de uma produção gráfica de offset, todos esses materiais que a gente pega, assim, de fotografia, folder, panfletos, que são impressos em offset, é utilizado da técnica de policromia, né? Que a gente pega o nosso desenho lá no Photoshop ou qualquer outro programa que possibilita você a separar as cores. No caso do Photoshop, a gente vai lá na janela dos channels, canais, né? Aí a gente consegue ver lá, né? Se a sua imagem estiver no modo de cor CMYK, a gente consegue ver lá o seu canal, o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. No caso do CMYK, as três cores formam um preto, só que na verdade não é um preto puro, né? É um preto meio assim cinzento. Então, existe um preto separado, que ele é chamado de K, né? K, não é de black, é K, chave em inglês. Porque ele é a cor que vai dar a profundidade e a sombra do seu desenho. Também na produção gráfica existem dois tipos de desenho, né? É o desenho traço, na gíria assim, da produção gráfica, também conhecido como desenho chapado, porque as cores são sólidas e ele não tem interseção de cores. Então, se você vai imprimir, no caso do tio aqui, é preto, ele vai ser sempre aquele preto, ele nunca vai ter uma transição assim do preto para um cinza ou do preto para outra cor. Sempre vai ser chapado, a cor sólida. E no caso aqui, o desenho meio tom. O meio tom é uma técnica que é utilizada, a retícula, né? Se vocês prestarem atenção nesse fotolito que eu passei para vocês, ele está cheio de pontinhos. Esses pontinhos são as retículas. A retícula, ela gera justamente essas partes assim, as áreas claras e as áreas escuras da imagem. Onde tem uma maior concentração de preto, a retícula ela é mais próxima e fica menos área branca. E onde tem as partes mais claras, né, aqui na boca dela e tal, os pontos eles são mais afastados, possibilitando você ter toda a parte de luz e sombra do desenho. Assim, no caso, aqui está preto e branco, no caso de uma fotografia, né, sim, beleza, ele falou que só tem 4 cores, o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Só que eu peguei uma fotografia que tem verde, que tem roxo, então a retícula, cada uma tem uma ondulação, cada cor tem uma ondulação específica. E essa cor vai se sobrepondo uma em cima da outra e gerando todas as outras cores que existem no caso de uma fotografia, né? Isso a gente vai ver na prática, bem legal. Bom, que nem eu expliquei, né? Eu falei da policromia. Aqui tem uma imagem, né? Em cima são os canais separados, né? O ciano, o magenta, o amarelo e o preto. E embaixo é a sobreposição deles, né? O azul com o magenta, o azul, o magenta e o amarelo. Não sei se de novo já dá para vocês verem, já tem quase a imagem formada. O preto ele vem só para dar aquela arrematada, né? A sombra e a profundidade do desenho. Bom, aqui são alguns materiais, né? Estou falando muito rápido aí? Tá, beleza. Aqui tem alguns materiais, né, da serigrafia, que são a espátula que a gente precisa para tirar tinta, tela, o rodo, a calha que a gente usa para aplicar a emulsão na tela, chamado de berço, né, que a gente prende a garra e utiliza para fazer as impressões, que a gente vai ver isso aí bem legal também. Adriano, fala mais alto um pouquinho. Beleza. Bom, aqui é o processo de estamparia rotativa, né? Na indústria que eu trabalho, a gente utiliza esse processo. É serigrafia também, só que é de uma forma diferente. Ao invés de tela, são cilindros de metal e ele passa por todo aquele processo
de gravação com a emulsão, só que é um processo um pouco diferente da serigrafia na hora da gravação. Então, as cores do desenho são gravadas, né, em cada cilindro, depois vem para a máquina, cada cilindro aqui corresponde a uma cor. Então, o tecido vai passando nessa máquina e o cilindro vai girando e vai imprimindo uma cor de cada vez. Vai imprimindo uma cor de cada vez. Então, também o desenho, nessa parte de estamparia rotativa, ele precisa de um trabalho diferenciado, porque você tem que gerar um rapport. O cilindro desse tem em média, assim, acho que é 1,90 m. Você não vai fazer um desenho de 1,90 m. A gente trabalha, lá onde eu trabalho, a gente trabalha assim, 64 centímetros de altura, porque é a circunferência do tecido. Então esse desenho ele sempre vai se emendando. E 64 centímetros de altura e 64 centímetros de largura. Às vezes a gente dobra esse tamanho para 128, dependendo do desenho. E também eu vou passar algumas amostras que eu trouxe lá de onde eu trabalho, são desenhos que eu participei do processo, né? Tanto de desenho como finalização do desenho. E, por favor, vocês devolvam, senão eu posso ser demitido do meu trabalho. Deixa eu ver também, deixa. Já que trabalha comigo. Todas as suas estampas você criou, Adriano? Assim, lá no meu trabalho, o meu setor, ele não é propriamente dito de criação. Vem uma ideia pronta de um setor que pesquisa toda a tendência, eles descem com as imagens pra gente, né? Geralmente o rapport, ele tá quase pronto. Nosso trabalho é trabalhar todo esse rapport, se ele não estiver emendando, fazer a emenda na horizontal, na vertical, fazer um trabalho na imagem, deixar ela com uma qualidade bem legal e capturar, separar as cores dessa imagem para poder mandar para a produção. Essa bandeirinha aí é um desenho assim, tipo, foi difícil, as caveiras, foi difícil fazer o rapport, né, porque tava meio complicado assim, só que é um desenho meio simples, porque ele tem 3 cores só, 2 cinzas e um preto. Já o xadrezinho aí, já é um desenho, uma amostra de desenho chapado, e ele acho que ele tem aí, parece que é 4 ou 5 cores. Agora esse desenho aí, que é o meio tom, que está passando nas duas mesas aí, tem a variante, já é um desenho mais complexo, que tem 8 cores. Bom, como eu falei, né, se você vai trabalhar na serigrafia com um processo mais industrial, você precisa de um maquinário específico, né? Essa máquina aqui, ela é conhecida como Rototec ou Carrossel, ela é utilizada na indústria têxtil. Essas empresas assim, tipo Surfwear e tal, o Gustavo trabalha na Smoker, lá, tem uma dessa lá? Não sei se tem mais, deve ter mais. Então, assim, ela é uma máquina, tanto essa daqui é para uma empresa mais gráfica, né, que imprime em papel e tal. Todas as duas são semi-automáticas, porque precisa de alguma pessoa para estar lá operando ela não vai fazer o trabalho todo por você. O que ela vai fazer é toda aquela parte do trabalho braçal e tal, mas precisa do impressor para estar lá, manipulando o papel, colocando no registro, fazer o registro para as cores ficarem bem encaixadas, pôr a pressão no rodo e na espátula e ficar sempre verificando, né? Eu nunca trabalhei assim, na serigrafia que eu trabalhava, ela tinha a parte de estamparia, só que não era assim, modinha, coisa de marca, né? Era mais tipo um evento que nem esse, assim, uma semana de design, um evento de alguma igreja, alguma coisa assim, um seminário, a gente fazia as camisas para esse seminário. O forte lá é a produção gráfica mesmo, né? Adesivos, convites de casamento e tal. Então essa máquina, lá tinha uma máquina parecida com essa daqui, e eu também, tanto imprimia no manual, como eu operava uma máquina dessa. Bom, e aqui são uns exemplos de tinta, né? Aqui temos tintas à base solvente, e desse lado aqui tintas à base d'água. Quando você vai trabalhar, no caso, a tinta à base solvente, ela te permite você imprimir papel, vidro, metal, madeira, plástico, cerâmica e alguns outros materiais aí. E a base d'água você imprime somente em tecidos de algodão ou tecidos sintéticos. Uma diferença bem legal delas assim, que você se liga logo, as tintas à base solvente sempre elas vão estar ou em latas ou em vidro. E as à base d'água vão estar em potes de plástico. Para você também trabalhar,
quando você tiver com o seu projeto, não sei, na hora de você gravar a tela, você tem que usar a emulsão específica. Se você vai trabalhar com tinta à base solvente, a sua emulsão tem que ser a base solvente, porque senão você vai passar o solvente na tela e a emulsão sai. E vice-versa, se você for trabalhar com a base d'água, a sua emulsão tem que ser a base d'água, porque se você precisar limpar a tela, você vai ter que utilizar a água e a sua emulsão vai sair e você vai perder a sua tela. Né? Existe uma emulsão também que ela é resistente aos dois materiais, né? Tanto o solvente como o tecido, só que é uma emulsão mais cara e ela é utilizada assim em pequenos casos, assim, só quando realmente há necessidade. Bom, aqui está a minha bibliografia, né? Algumas coisas que eu pesquisei na internet, as imagens eu fui no Google digitando Life, pegando, e aqui é um livro que a gente utilizou na disciplina de produção gráfica, né? O professor Marido indicou, então eu peguei assim para ter um embasamento teórico que poder mostrar para vocês, né? Então, o que eu tinha para falar é isso aí, né? Tem meus contatos aí, o Facebook, o Gmail, quem quiser depois saber mais assim, é só mandar uma mensagem aí, a gente troca uma ideia aí. Então agora a gente vai passar para uma parte prática aí, vai mexer com tinta, quem quiser participar, beleza, quem não quiser achar que vai se sujar e tal, fica à vontade. Pronto, já começou.